escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário você está utilizando, está aproveitando para assistir esse vídeo, mas é um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Estamos iniciando 2021, depois desse ano já de 2020, que já se encerrou, mas que foi um ano bastante atípico, bastante difícil para nós em muitos aspectos, mas passamos por ele, graças a Deus. Estamos iniciando um novo ano com novas perspectivas, sabendo que haverão lutas, que haverão dificuldades, mas que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor tem nos abençoado. Nós, na Escola Dominical Virtual, decidimos não parar. Tradicionalmente, a nossa Escola Dominical em Três Riachos faz uma pausa ali no Natal, até o final de fevereiro, já que muitas famílias tradicionalmente viajam nesse período, ou tem mais dificuldades para acompanhar a escola dominical presencial, mas entendemos que nesse ano as coisas estão bem diferentes. Estamos disponibilizando essas aulas, esses vídeos através da internet. Você pode acessar no momento que for mais propício para você, para a sua família, e nós entendemos que até por não termos as nossas reuniões, os nossos momentos presenciais, é importante manter este vínculo, esse estímulo para que a igreja esteja permanentemente lendo a palavra, estudando, se mantendo em oração. Então, além dessas aulas, nós temos as nossas reuniões de oração semanais, que também se mantêm às terças-feiras com os homens, às quarta-feiras com as mulheres, sempre às 20 horas, através do grupo do WhatsApp. Nosso culto se mantém domingos às 19 horas pela página do Facebook da igreja. Então, continuamos com o nosso vínculo, mesmo sendo assim um pouco distantes, utilizando as ferramentas digitais, mas vamos nos manter nesses 2 meses, iniciando esse ano, dedicando nosso tempo, nossa mente para desenvolver conhecimento e relacionamento com Deus. Você pode acessar onde você estiver, a hora que for mais adequada, que for mais confortável para você. Então, não perca as nossas aulas. Todas as aulas anteriores estão também nesse canal. Acesse ali se você perdeu, se você não vem acompanhando. Vamos iniciar 2021 com esse propósito. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de ter uma canção que normalmente a gente tem colocado, né, nas 20 aulas anteriores a gente veio fazendo isso, colocando uma canção para nos preparar para esse tempo da aula. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Não vamos colocar uma canção, não teremos essa canção. E eu sugiro que você dê um pause no vídeo e se coloque diante de Deus, fazendo uma oração pela nossa igreja, por este tempo em que estamos sem as nossas reuniões presenciais, pelo menos aí mais 2 meses agora, janeiro e fevereiro. Por este nosso projeto da Escola Dominical Virtual, pela Escola Dominical como um todo, né? Porque também há as aulas para as crianças.
e que você se coloque diante de Deus para que neste novo ano você busque mais, se aprofunde mais, ore mais, sirva mais a igreja. Tem surgido novas oportunidades diferentes para nós servirmos a igreja nesse tempo, novas necessidades, pessoas que continuam precisando, às vezes, de um contato, de uma ligação, de uma oração. Então, que nós estejamos abertos ao Espírito Santo de Deus, não nos afastemos, apesar desse distanciamento físico, mas que nós nos mantenhamos unidos como igreja, manifestando o amor de Deus através das nossas vidas. Normalmente, a gente estaria nessa semana pensando em projetos de ano novo, né? Nossas metas para o novo ano. Muitas pessoas têm esse hábito. E é um hábito interessante, um bom hábito. A gente pensar sobre aquilo que passou e aquilo que vem pela frente. Então que a nossa meta para 2021 seja a meta que Jesus propõe para nós. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Dê um pause no vídeo, faça essa oração. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o Evangelho de João. Você já fez sua oração? Vamos agora abrir a palavra de Deus para estudar o Evangelho de João, como nós temos feito nos últimos meses, através dessa escola dominical virtual, desses vídeos. Hoje nós estamos chegando ao fim do capítulo 10. Vamos falar sobre os últimos 3 versículos do capítulo 10 e depois vamos para o capítulo 11. Então, eu vou ler esse último trecho aqui do capítulo 10. É um trecho curto, eu vou fazer apenas um comentário sobre esse trecho e depois a gente já vai para o capítulo 11. Mas ele é bem importante para esse momento da história que nós estamos acompanhando. Então, ali a partir do versículo 40. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos creram nele. Essa é a conclusão de uma série de eventos que vêm sendo tratados nos últimos capítulos, que acontecem em Jerusalém, na Judéia, né, na região da Judéia, mas especificamente em Jerusalém, durante a festa da dedicação e outros eventos que vêm acontecendo nos capítulos anteriores. E Jesus então se afasta, vai para o outro lado do Rio Jordão, é uma outra região, né, do país ali, da nação de Israel, e aí surge esse comentário, né, do versículo 41, que muitos dizem: realmente João não fez nenhum sinal, nenhum milagre, né, nesse sentido. E aí a gente compreende um pouco nessa fala algo que para o evangelista João, o apóstolo João que está escrevendo esse livro, é uma coisa importante, que é delimitar o papel de João Batista, esse que não fez nenhum sinal, né? João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, tá? Por mais que a história dele esteja relatada no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, mas ele é o último profeta da Antiga Aliança, se a gente pode dizer assim, da expectativa por Jesus, tá? Ele é o último que anuncia, e daí nesse sentido ele está no mesmo patamar dos profetas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, os últimos ali, Malaquias, por exemplo, né? Que é um dos últimos profetas na cronologia mesmo, né? Nas datas, assim, é o último profeta. Então, João Batista está nesse mesmo patamar. Foram 400 anos de silêncio e aí João Batista vem para complementar o anúncio, preparar o caminho para aquele que vem na sequência. E ele não faz milagres, não é a característica do ministério de João Batista. O ministério dele é um ministério de chamar as pessoas ao arrependimento, de confrontá-las com o seu pecado. Ele fazia isso no deserto, inclusive, na beira do Rio Jordão, e batizava as pessoas na água como um sinal de arrependimento. Então não são milagres que ele faz. Porém,
tudo quanto disse a respeito deste, e o que ele disse, né? A gente pode voltar lá, João Batista diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquilo que ele anunciou, aquele que é maior do que eu, de quem eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Então, aquilo que João disse é verdade. As pessoas creram no que João Batista falou sobre Jesus. E ali a conclusão, muitos ali creram nele. Então, há essa transição de que Jesus sai de Jerusalém, onde há um forte enfrentamento das autoridades religiosas. Nós vamos ver isso a partir também do capítulo 11 ainda, mas há um forte enfrentamento com relação a Jesus. Ele sai, vai para uma outra região que era considerada pelo povo judeu como uma região inferior, né? Como a Galileia, como a gente já viu da Galileia, como a gente já viu sobre Samaria. São regiões inferiores da nação, mas ali Jesus fala, Jesus faz milagres e muitos creram nele. Então, é um parêntese na história que nós estamos acompanhando, mas é um parêntese muito importante, tá? E aí nós vamos sim para o capítulo 11, e que é uma história bastante conhecida de todos nós, dos nossos filhos, das crianças. Normalmente é uma história bastante conhecida. Há versículos no meio dessa história que são famosos até por motivos muito simples, né? Como o menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou e tal, é nessa passagem. Mas nós precisamos entender esse texto no contexto do que João está nos dizendo. E por isso esse trecho final do capítulo 10 também é muito importante, porque nós podemos lembrar do objetivo do livro, do objetivo para o qual João escreveu, que é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele prometido, enviado por Deus. Então, é para isso que eu estou escrevendo. E é isso que João relata, que esse povo de além do Jordão, dessa outra região, creu, né? E é isso que vai acontecer também a partir do capítulo 11. Vocês lembram, o pastor Renato enfatizou isso nos últimos estudos, que entre o capítulo 5 e o capítulo 12 há uma progressão nesse enfrentamento que acontece principalmente entre as autoridades religiosas, né, mas entre os judeus em geral e Jesus. João vai demonstrando essa progressão. E ali no capítulo 10, um pouquinho antes desse trecho que a gente leu hoje, as pessoas chegaram a pegar em pedras para atirar em Jesus, né? Para apedrejar Jesus, que seria a punição pela blasfêmia, né? Porque eles entendem que quando Jesus se refere a Deus como seu Pai e se identifica com Deus Pai, ele está blasfemando, então ele merecia essa punição. Então há sim uma progressão, a um clímax desse enfrentamento no capítulo 10, no capítulo 9 já vinha nesse processo e tal. E aí quando a gente chega no capítulo 11, se a gente lê a história só pela história, a gente não vai perceber, né? Mas quando a gente está lendo nesse contexto, a gente percebe que na verdade capítulo 11 e capítulo 12 é a mesma história, né? Uma continuidade, e ali sim é o auge desse enfrentamento, né? Que a partir do capítulo 13, João já muda a perspectiva, porque daí João vai falar já dos últimos dias de Jesus, já do processo da ceia, do que é dito na ceia, depois do processo todo em que Jesus é entregue, as autoridades, a morte, etc. de Jesus. Então, nós estamos chegando no último momento desse grande trecho do Evangelho de João, tá? Vamos ler toda a passagem. Dê um pause novamente no vídeo. Eu não vou ler toda a passagem, é bem grande aqui. Vai do versículo 1 até o versículo 44, tá? Mas é importante ler a passagem toda. E depois, quando vocês voltarem para o vídeo, daí eu vou chamar a atenção de alguns versículos pontuais, de algumas passagens pontuais, para a gente ter a noção do que esse texto todo significa no Evangelho de João, no contexto da vida de Jesus. Amém? Faça essa pausa, daqui a pouco a gente volta. Então,
estamos voltando, você já leu ali o Evangelho de João no capítulo 11 até o versículo 44. A partir do versículo 45 nós vamos estudar na próxima semana, mas nesse trecho de 1 a 44, há algumas ênfases que eu gostaria de dar para a gente poder compreender bem o que está acontecendo nesse momento. A gente não tem como dizer assim, foi só uma ressurreição, né? Ou é só a história de Jesus ressuscitando Lázaro. Isso não é só, é um grande milagre, um daqueles milagres mais admiráveis, vamos dizer assim, na carreira de Jesus, no período do ministério de Jesus, mas dentro do conceito, do contexto, há outras coisas que vão aparecendo bastante relevantes que nós precisamos prestar atenção. Então, uma das coisas que chama atenção ali, logo no início, né, nos primeiros versículos, quando fala desses 3 irmãos, né, Maria, Marta e Lázaro. O Evangelho de João não tinha falado sobre eles ainda, mas a forma como está dito, fica evidente que eram pessoas conhecidas, né? Conhecidas do ministério de Jesus após a morte e a ressurreição, né? Lembra, João está escrevendo esse evangelho muitos anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Provavelmente é o último evangelho a ser escrito já no final do século, né? Do primeiro século. Então, quando ele fala, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ok, mas isso não está relatado no texto ainda. Tá? Passe uma paginazinha na tua Bíblia. Esse fato de Maria ungindo com bálsamo o Senhor, enxugando os pés com seus cabelos, está relatado no capítulo 12, versículo 3. Vai ser relatado depois desse primeiro fato. Mas por que João se remete? Porque é um fato conhecido pela igreja. São pessoas que, vamos dizer, ficaram famosas, ou eram famosas, eram conhecidas da igreja cristã depois da morte e ressurreição de Jesus. E isso nos fala um pouco sobre essas pessoas, porque essas pessoas aparentemente eram muito próximas de Jesus, eram amigos de Jesus. Isso nós vamos ver no decorrer do texto. No próprio versículo 5, logo já no começo, diz assim, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não é dito esse tipo de coisa de qualquer pessoa que aparecia na vida de Jesus e pedia um milagre, né? Obviamente a gente tem que entender que havia uma relação aqui que provavelmente era de bastante amizade, de muita proximidade. Uma das coisas que a gente precisa entender também quando a gente estuda os evangelhos e se apropria um pouco da história que nos está relatada sobre a vida de Jesus, é que não havia apenas 12 apóstolos mais próximos de Jesus e depois uma grande multidão que era distante de Jesus. No meio disso, havia muitas outras pessoas que eram próximas e que acompanharam o ministério de Jesus durante aqueles 3 anos, né? Então, quando, por exemplo, né, depois que Jesus sobe ao céu, lá no começo de Atos, quando Matias é escolhido para substituir Judas, ele era um dos que acompanharam o ministério de Jesus desde o princípio, né? Aqui, Maria, Marta e Lázaro são pessoas que acompanham o ministério de Jesus já, talvez até antes do início do ministério mesmo, né? Na sua vida, antes disso. Então, esses amigos de Jesus são pessoas importantes não apenas por causa do milagre, mas são próximos de Jesus. Lá em Lucas, há um outro relato, não tem no Evangelho de João, mas lá em Lucas tem um outro relato de quando Jesus vai à casa delas, de Maria e de Marta, e daí Marta está distraída em muitos afazeres, né? E a Maria escolhe a melhor parte, porque se senta ao lado ali de Jesus, na frente de Jesus, para ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Então, são pessoas que são próximas de Jesus, que acompanharam esse ministério e são importantes para além do milagre. Sobre Lázaro ainda, tá? No versículo 3, quando ele recebe a notícia, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só como se refere a Lázaro, né? Teu amigo, teu irmão, né? Aquela pessoa tão próxima, está doente.
No versículo 5, novamente, como eu falei ali, amava Jesus a Marta. Então, a Marta, sua irmã e a Lázaro. Eles são pouco citados, mas demonstram uma intimidade, uma proximidade. No versículo 11, mais uma vez, Jesus mesmo disse para os discípulos, né, chama assim, nosso amigo Lázaro. Então também era amigo dos discípulos, provavelmente uma pessoa que ajudava talvez no sustento do ministério, que os recebia em casa e algo assim. E lá no versículo 36, vocês viram quando leram, após aquele versículo famoso, né, o 35, que diz Jesus chorou, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Era notório que havia uma amizade, algo assim. Mas então por que esse fato ocorreu e por que ele foi registrado no Evangelho de João? No versículo 15, Jesus, o próprio Jesus diz isso, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Como assim? Se ele não estava lá, Lázaro morreu. As próprias irmãs de Lázaro entenderam isso, né? Que se Jesus estivesse lá, ele poderia ter salvo a vida de Lázaro. Mas, para que possais crer. O objetivo de Jesus em fazer qualquer milagre, em fazer esse milagre especificamente, é demonstrar o seu poder, é demonstrar quem ele é, o Filho do Deus vivo, como as pessoas progressivamente vão entendendo, apesar desse enfrentamento que estava acontecendo com as autoridades, mas o povo, muitas pessoas vão entender. Então, veja lá, começa no versículo 20, vai até o versículo 27, há um diálogo entre Marta, aquela mesma que estava distraída em muitos afazeres no outro episódio, e Jesus. E esse diálogo vai terminar em uma confissão de fé muito explícita no versículo 27. Semelhante àquela outra confissão de fé que é muito conhecida, que é a de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, e daí Jesus diz, sobre esta pedra, ou sobre esta confissão, edificaria a minha igreja. Isso está em outro trecho dos evangelhos, mas veja a proximidade, preste atenção na proximidade disso. Lá no versículo 27, após esse diálogo com Jesus, Jesus pergunta, né, crês isto? Que todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, etc. No versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo. Cristo é a palavra em grego para Messias, então é a mesma palavra, que quer dizer o enviado. Era aquele que desde a antiguidade, desde os profetas, desde Moisés, desde Noé, desde Adão, o povo de Deus está esperando. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, não se trata apenas de ressuscitar o meu irmão. Não se trata apenas de um milagreiro que tem a possibilidade de me curar da minha doença, que tem o poder para me libertar disso ou daquilo. Não, tu és muito mais do que isso. E ela entende isso, e ela confessa isso em voz alta. Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. Não se trata, então, apenas de crer no milagre que Jesus ia fazer, ou que Jesus poderia fazer, nem mesmo de crer na ressurreição dos mortos, porque isso nos versículos anteriores ela vai falar que ela cria na ressurreição dos mortos também. E claro que outras pessoas estão vendo isso, e quando vem Lázaro sair do túmulo também vão crer na ressurreição dos mortos, porque eles estão vendo. Mas é mais do que isso, é crer sobre quem Jesus é. E o que ele veio fazer na terra. Ainda assim, é claro que a gente percebe, quando a gente lê os textos da Bíblia, essas histórias todas, que as pessoas que estão vendo não entendem claramente tudo o que está acontecendo. A Marta faz essa confissão no versículo 27, e logo no versículo 39... Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E a mesma Marta, irmã do morto, diz, Senhor, ele já chega mal, porque já é de 4 dias. Ela ainda não entendeu que Jesus poderia ressuscitar. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então aqui a gente precisa enfatizar, né? O crer não é crer no milagre, propriamente dito. Você, quando precisa de um milagre, crer só no milagre não é suficiente. Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo vai fazer uma obra
de cura, ou de libertação do uso de drogas, ou do emprego, ou seja lá do que for. Crer no milagre é pouco. Muitos creram no milagre porque viram os milagres, porque entenderam que Jesus era poderoso para fazer o milagre, mas não creram que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que devia vir não só para ressuscitar Lázaro dos mortos fisicamente, mas para que ele tenha a vida eterna. Lázaro está morto? Neste momento, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Mesmo naquele momento, ele tendo ganhado talvez mais alguns anos. Mas depois disso, passou o tempo e ele morreu. Ele foi enterrado e depois ele não saiu mais nenhuma vez. Ele está morto. Mas nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que havia de vir e esmagar a cabeça da serpente, como foi prometido lá para Adão e Eva. E aí sim, aí a fala de Jesus para Marta lá antes, né? Mesmo que morra, viverá. No versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, é muito mais do que apenas a ressurreição física do corpo. É a vida eterna. Né? Um fato interessante nesse processo aí é que não houve esse diálogo com Maria. Né? E aí a gente se remete lá ao texto de Lucas, em que Maria escolheu a melhor parte e estava ouvindo Jesus, talvez tivesse entendido outras coisas, ou talvez estivesse muito abalada, porque diz ali que ela chora muito, e daí Jesus trata de uma outra maneira com ela. Mas Jesus está mostrando a mesma coisa para todas as pessoas que estão ali, é para que as pessoas creiam. Né? Dois últimos itens que eu gostaria de enfatizar no texto. Vocês leram o texto ali, versículo 41 e 42, as pessoas tiram a pedra, afastam a pedra daquele túmulo, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele não pede nada, ele já está agradecendo. Percebam como é interessante isso, né? Jesus não diz: Pai, por misericórdia, ressuscita meu amigo Lázaro, eu preciso muito dele. Não, ele já está agradecendo. Tá? Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então, ele não precisava nem dizer, ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus ouviria. Deus Pai ouviria. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha a ênfase de novo, que o próprio Jesus usa na sua oração, em voz alta, para as pessoas em volta ouvirem. João, que está relatando, ouviu isso. Marta, Maria, os empregados da casa, os vizinhos, os outros apóstolos, todos ouviram isso. Essa oração de Jesus. Jesus está na frente do túmulo, todo mundo naquela expectativa, o que vai acontecer? E Jesus diz: por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse é o objetivo de ressuscitar Lázaro. Não é apenas porque era amigo de Jesus. Provavelmente outras pessoas que eram amigas de Jesus morreram nesse tempo. Talvez, a gente não sabe, mas é possível que José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, já estivesse morto nesse tempo, ou talvez outros parentes tivessem morrido, e Jesus não ressuscitou eles. Jesus ressuscitou Lázaro. Porque o objetivo é esse, para que creiam que tu me enviaste. E no versículo 45 isso fica evidente. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E não creram apenas no milagre, creram que tu me enviaste, creram que Deus enviou Jesus. Tá? E a última coisinha, ali, aí eu gostaria de voltar um pouquinho nos versículos antes, a partir ali do versículo 20 até o 27, onde é esse diálogo de Jesus com Marta, sobre essa questão da ressurreição. Tá? Jesus indica o seu poder sobre a morte, provavelmente dias antes de ele mesmo ser morto e ressuscitado. Diante dos seus apóstolos e dos seus discípulos, que dias depois verão o próprio Jesus ressurreto. Tá? Os apóstolos, naquele primeiro momento, na ressurreição de Lázaro, e mesmo quando Jesus é preso, julgado e morto, não entendem isso, não associam isso, mas Jesus está fazendo um roteiro. Jesus está escrevendo uma história com essas pessoas. E essas pessoas vão entendendo o poder de Jesus e o que esse poder significa. Ele fala no versículo 25, ainda que esteja morto, viverá. Como assim? O Antigo Testamento já é claro com relação a isso.
né? Mesmo os que morreram estão vivos com Deus. E a vida eterna já era uma realidade. Os judeus já entendiam minimamente isso, mesmo que não de uma forma tão elaborada, mas eles já entendiam. Mas Jesus associa essa vida eterna com a crença nele. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Mas todos eles morreram. Todos eles. Nenhum desses que está relatado, nem quem escreveu o livro João, não está vivo. Viveu talvez 90, 100 anos, mas morreu. É mais do que apenas aquela ressurreição do último dia, como a própria Marta falou, eu creio que lá no último dia ele será morto. Não, há um mistério mais profundo aqui. E João está falando de algo mais profundo aqui. Ele está falando de morte e vida da alma. E isso é algo que para nós cristãos, para os judeus já era. Mas a partir do momento que nós entendemos o que Jesus é, quem Jesus é, o Filho de Deus que deveria vir, esse é o grande mistério, essa é a grande mensagem da palavra de Deus. Morte e vida da alma, porque o salário do pecado é a morte. E a morte eterna. A morte eterna é o afastamento completo de Deus. É não ter direito a nada da bênção de Deus. Mas a vida eterna é viver com Deus, para sempre e para a eternidade, com todas as bênçãos, herdeiro do reino de Deus com Jesus Cristo, que é como se fosse o nosso irmão mais velho. Nós, por adoção, nós somos adotados por Deus em Jesus Cristo. E isso é a vida eterna. É mais do que só a expectativa de que um dia nós viveremos de novo. Porque não é viver de novo para ter essa vida, mas é para ter uma vida que nós não conseguimos nem medir, nós não conseguimos nem expressar. É a vida eterna com Deus, a vida para a qual nós somos criados lá no Éden. Então, algumas perguntas apenas para a gente encerrar, e eu acho que são perguntas para nós refletirmos nesse início de ano e a qualquer tempo, mas justamente para pensarmos sobre essa mensagem do Evangelho de João para as nossas vidas. Será que nós estamos prontos para confessar, como Marta fez, quem é Jesus Cristo? Será que lendo o Evangelho de João, nós estamos no capítulo 11, passamos da metade do livro, nós já entendemos profundamente no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas incertezas, nos nossos medos, nós já entendemos quem Jesus Cristo é de verdade? E qual é a relevância dessa obra que Deus fez através de Jesus Cristo para nós? Se nós já entendemos, nós precisamos confessar, e confessar com a nossa boca, confessar com a nossa língua mesmo. Não apenas no nosso coração. Mas nós precisamos dizer como Marta disse: Tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir, aquele que foi enviado para nos resgatar, para cumprir a lei. Tantas coisas que Jesus cumpriu no nosso lugar. Então nós precisamos sim confessar isso. E a segunda pergunta, que talvez seja uma pergunta mais voltada para a nossa prática cotidiana, assim, nossa prática diária, tem a ver com: será que nós compreendemos que todas as coisas, inclusive a morte talvez de um amigo, ou de alguém muito próximo, ou a nossa própria morte, ou a doença, ou o desemprego, ou o sofrimento, ou qualquer outra coisa, todas as coisas acontecem para manifestar a glória de Deus e quem Jesus é? Será que nós entendemos isso? Será que nós estamos olhando para a realidade, para as coisas que estão nos acontecendo? Será que quando nós oramos a Deus pedindo a cura, ou pedindo um livramento, ou pedindo um emprego, por mais que nós estejamos colocando diante de Deus as nossas angústias, as nossas necessidades, e está certo, nós devemos fazer isso, o próprio Jesus mandou que nós fizéssemos isso, mas será que nós entendemos que mesmo que nós não sejamos livres daquela enfermidade, daquele sofrimento, daquele desemprego, tudo está acontecendo para manifestar quem Jesus é, para manifestar a obra que Deus está fazendo, para que nós creiamos, para que nós e as pessoas ao nosso redor acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
o Cristo, o Messias, o enviado, aquele prometido, e que é Ele que nos resgatou de um futuro que é uma morte eterna para uma vida eterna, que é uma vida maravilhosa que nós não podemos nem descrever na presença de Deus. É um desafio para todos nós, que nós estejamos olhando para a nossa vida com essa perspectiva que Jesus tinha. Porque Jesus tem essa perspectiva porque Ele sabe o fim da história. No fim das contas, é Ele que escreveu a história. Que nem aconteceu ainda. Mas Ele já nos disse, por mais que a gente não saiba detalhes, Ele já nos disse que é para isso que as coisas acontecem. Para manifestar a glória de Deus. Para manifestar quem Jesus é e a sua obra, etc. Então, nós precisamos ter essa certeza. E é ela que vai nos mover e nos motivar e nos estimular, nos dar ânimo e tirar do nosso coração o medo, para que nós possamos enfrentar mais um ano, para que nós possamos enfrentar todas as coisas que esse ano novo nos trará, e que a vida nos trará até o dia em que nós possamos estar no céu com Cristo. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez em que nós podemos abrir a Tua Palavra como igreja, Pai. Te peço que o Senhor esteja abençoando esse vídeo, abençoando cada lar que estiver assistindo, Pai, cada família, cada pessoa que tiver acesso a esse material, que possa ser abençoado pela Tua Palavra, com a condução do Teu Espírito Santo, Pai, para que possa compreender e mudar aquilo que for necessário no seu coração, na sua mente, Pai. Que nós possamos crer como o Senhor Jesus quer que nós creiamos, Pai, como Ele disse nesse texto. Em nome de Jesus. Amém.